Seguinte, Deus colocou tema no meu coração e esse tema não é somente para pai, o tema vai para a igreja. Cada um absorva da maneira, você que está nos assistindo, daquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração. E a palavra hoje é não temos. Você pode virar para alguém que está do seu lado, eu não gosto de fazer isso, mas eu sempre falo isso e peço para você virar. Diga assim, ó, não temos. Mas fala com fé, cara, não temas. Você é profeta de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Cara, diga assim, eu não sei o que vai vir durante a tua semana, durante o fim do ano, mas eu digo para você, não temas. Eu não sei se é um exame, eu não sei se é uma prova que você vai fazer, eu não sei se é a parte financeira que você vai ter que enfrentar, mas eu quero dizer para você, não temas. Não temas. Se é uma mudança de casa, de emprego, uma decisão que você tem que tomar, eu digo para você, em nome de Jesus, não temas. E eu quero que você grave isso no teu coração, não temas. E essa mensagem veio quando Deus colocou no meu coração para um personagem bíblico que todos conhecem, mas que de alguma forma eu não conhecia. A gente conhece, mas de fato não conhece. Um personagem bíblico que todos conhecem, seja você que nunca foi de igreja, seja você católico, evangélico, espírito, seja lá quem for, todo mundo conhece a vida desse cara, mas não conhece ao mesmo tempo. E eu queria ler com você aqui, a gente vai dar start, vamos começar, Mateus 1, 18, 25. E começou. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio de quem? O Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em um sonho e disse, José, filho de Davi, não tema. Não tema. Essa foi a primeira palavra que José recebeu. Não tema. Receber Maria como esposa, pois o que foi nela gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele será o salvador do povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Pai, obrigado pela tua palavra, que eles entrem na tua história, Espírito Santo de Deus, que você consiga conduzir o teu povo para dentro da história, para que realmente eles vivam e não olhem isso somente como um livro, como um conto de fada, como um livro de história, mas que eles se coloquem, Espírito Santo de Deus, conduza eles para dentro dessa história, para que eles vivam. Em nome de Jesus, amém. A situação aqui não era simples. Você já ouviu falar sobre isso. Você imagina hoje em dia, você prometido para casar com alguém, e esse alguém, de alguma forma, diz, estou grávida. Estou grávida. Você não fez, não teve relação sexual, você não teve nada, e você imagina, estou grávida. Você imagina hoje em dia, para você aceitar isso, com todo liberalismo que a gente vive, você imagina isso há 2000 e lá vai bordada de anos atrás, numa cultura extremamente rígida, uma cultura judaica, onde que a lei mosaica dizia que se alguém tivesse relação antes do casamento, e isso por acaso brotasse, viesse para fora, ficasse graça, você estava sujeito ao apedrejamento, ou de alguma coisa, ou de alguma forma levar à praça pública para você ser extremamente humilhada e envergonhada. Você imagina voltar na cabeça de José o que de alguma forma essa situação se mostrava. Tanto que José, a primeira coisa que ele fez é, eu vou me separar. A primeira coisa que José fez, cara, eu preciso da quitação do meu casamento, eu preciso me divorciar. Mas quando ele está para fazer isso, aparece um anjo do Neida. Do Neida, aparece um anjo para ele e fala assim, cara, não larga ela não. Não larga ela. Porque o que aconteceu aqui foi algo do Espírito Santo. Cara, pensa comigo aqui, eu chamei você para entrar na história para que a gente pensasse junto. Hoje em dia, se aparecesse um anjo para você, você está pronto para casar e fala assim, ó, não larga ela não, porque ela está grávida do Espírito Santo. Tu ia acreditar? Você ia acreditar? Vamos jogar a real aqui, com toda a liberdade que a gente tem do Espírito Santo, que essa galera não tinha. Se por acaso você viesse um anjo na tua porta e dissesse assim, cara, você ia falar assim, cara, a primeira coisa que eu ia falar para o anjo é o seguinte, anjo, desde quando o Espírito engravida alguém? Primeira coisa que eu ia falar, cara, desde quando o anjo... Como é que faz isso? O Espírito engravidando? Como é que funciona isso, anjo? Ou então eu ia correr para o meu pastor e falar assim, pastor,
esse monjaro que eu tô tomando tá afetando minha cabeça, cara. Ora por mim, cara. Esse diabo aqui tá vindo dizendo que loucura é essa. Esse monjaro subiu, tá dando efeito. Não tá rolando. E o pior de tudo, quando a gente avança um pouquinho da história, ele vai dizer o seguinte, um anjo, ó, aceita, recebe ela do jeito que ela tá, porque o Espírito Santo engravidou essa mulher. E outra, esse cara que vai nascer dela vai ser simplesmente o salvador do mundo. Cara, é muita informação, concorda comigo? Concorda comigo que é muita informação para um cara de 18, 20 anos de idade que José tinha? Era muita informação, era muita loucura, muita coisa junto. Era muita coisa junto. Só que eu quero deixar uma... Acho que eu coloquei aqui. Tudo que aconteceu na vida de José, essa grande loucura, e eu coloquei essa frase que o Espírito Santo falou, cara, coloca porque isso vai fazer sentido para a vida de alguns aqui, ou talvez para todos. A loucura, ela é demais até você dar o seu sim na fé e ao Espírito Santo. E isso se torna ainda mais louco quando aquilo que parece impossível se torna realidade. Eu queria que você anotasse isso no seu coração, porque a vida de José, num percurso talvez de algumas horas entre ele ter sonhado e recebido o sonho, foi tanta informação na cabeça desse cara que, se é eu, desse lado aqui, estou te sendo sincero, com toda a liberdade com o Espírito Santo, com toda a busca que a gente faz, eu ia falar, cara, stop, wait a minute, cara. Calma aí, vamos com calma, vamos entender step by step aqui, porque não dá. Mas o Espírito Santo ministrou, cara, porque é muita loucura, e o Espírito Santo ministrou claro no meu coração. É tanta loucura diante dos olhos dos homens, porque ele teve que assumir rápido Maria, ele teve que assumir rápido, ele não pôde perder tempo, porque ele estava prometido em casamento, então diante da gravidez ele teve que assumir rápido aquilo ali, e tudo então veio a desenrolar na vida dele. Tudo então veio a acontecer. Sabe, o mundo, ele sempre vai te julgar louco ou maluco diante de um sonho, de um propósito que Deus colocou no teu coração. E vai ficar ainda mais louco diante de quando vai se tornar realidade. Eu já tenho um monte de história nesse sentido que eu poderia estar contando a minha vida para vocês. Uma delas é ser pastor. Eu, no melhor dos meus sonhos, eu nunca imaginei ser pastor. Eu nunca, assim, sonhava pastor e tal, mas conduzir uma igreja. E quando a gente recebe, a Bruna também, esse chamado, isso aos olhos dos homens que nos conheceram, que me conheceu, indo para baile funk, fazendo e acontecendo, e talvez ver hoje pregando, ver a Bruna, talvez, atuando lá na Globo e tal, e a gente já recebeu deboche de pessoas de dentro de casa, de família, de familiares, e está tudo certo por isso, porque aos olhos dos homens, tudo que Deus colocar no teu coração, tudo aquilo que Ele semear no teu coração, que Ele está queimando, vai parecer louco. Tudo aquilo que Deus semeia, Deus faz brotar no teu coração, vai parecer louco. E por isso que eu adoro isso aqui, ó, que Paulo escreveu. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Sabe, Deus não está preocupado com quão capaz você é de aceitar aquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida. Ele só está preocupado que você creia. Por isso que a primeira palavra que Ele disse para José, antes de sair falando tudo, Ele falou, não temas. Ele não saiu, se você prestar atenção, a gente tem que prestar muita atenção na instituição da frase. Ele poderia ter falado um monte de coisa para José. José, ela vai estar grávida, está grávida do Espírito Santo, papapá, esse cara vai salvar o mundo que está vindo diante dela. Eu sei que é muita informação, mas não temas. Mas você reparou como ele começou? Não temas. E depois ele saiu jogando. O que o Espírito Santo está convocando você é dizer o seguinte, cara, não se preocupa naquilo que vai vir. Se preocupa naquilo que eu coloquei no teu coração para que você creia e não temas. Porque o restante, a gente vai falar sobre isso. Deixa que eu vou me encarregar. Deixa que eu vou me encarregar. Sabe? E foi exatamente esse sim louco que foi o que José deu. Mas de louco não tinha nada, aos olhos naturais, aos olhos humanos, até parecia loucura, conforme eu falei, até parecia uma coisa desordenada, sem cabimento, sem nada, mas o mundo que não está ligado, ele vai sempre passar por dizer que aquilo que você está vivendo, aquilo que você sonhou, que aquilo que está queimando dentro do teu coração é loucura, porque Paulo vem dizer que as coisas espirituais
são loucuras diante do homem natural. As coisas do Espírito Santo, elas não fazem sentido na cabeça do homem natural. As coisas espirituais não fazem sentido. Se você colocar e dizer para alguém que é possível um paralítico andar, o médico vai dizer que não é, se não tiver um tratamento assim, assim, assado, tiver assim, assim, assado. Se você colocar para um médico dizer, cara, esse cara está em fase terminal de câncer, mas eu creio que um dia Deus pode curá-lo. Ele vai dizer, não pode, porque ele já tem dia determinado. Diante dos olhos, eu quero que você entenda isso, igreja, porque isso pode mudar para sempre a perspectiva daquilo que você olha e conforme você conduz a tua vida em Cristo. Diante dos olhos dos homens, sempre, natural, sempre haverá um mas, um porém, um porquê. Sempre haverá. Mas diante de Deus, a gente sabe que para Ele nada é impossível, porque a gente não vive segundo a gente vê, mas segundo aquilo que a gente crê. Nós não fomos chamados para andar num tempo temporal, num tempo finito. Você foi chamado para ter a cabeça naquele tempo atemporal, naquele reino onde que é eterno, onde que é infinito. Lá todas as coisas são possíveis, e é de lá que você veio, é de lá que você pertence. E é essa cabeça que você tem que ter. E é essa cabeça que você tem que ter. Sabe? A questão da fé, ela está tão intrínseca ao Espírito Santo, ela está tão junta ao Espírito Santo, ela caminha tão, sabe, tão próxima ali, tão de alguma forma a mesma coisa. Quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente já tratou sobre isso aqui, um dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito, uma da característica é a fé. A fé. E isso está dentro de você. Isso está dentro de você. O Espírito Santo, ele quando veio morar dentro de você, ele já colocou essa sementinha chamada fé dentro de você. Então você não pode sair por aí dizendo, cara, mas eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Não, você tem fé. Você, a única coisa que precisa fazer é ativar isso que está dentro de você. É ativar isso na palavra, com confissão de fé, ativar com louvores, com gratidão, é ativar de alguma forma, dizendo, cara, eu creio mesmo que de alguma forma aos olhos dos homens parece impossível, eu creio. E assim foi com José. E assim foi com José. A fé, eu queria que você entendesse uma coisa, a fé ela não é irracional. Deus nunca vai pedir para você atravessar a linha verde correndo no meio dos carros. Isso é loucura. Isso não é fé. A fé ela não é uma roleta russa. A fé ela não é uma coisa descabida. A fé não é uma coisa que, de alguma forma, é aleatória, porque Deus não é aleatório. Deus não é descabido, Deus não é uma roleta russa. Tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, ainda que para homens seja uma roleta russa, você sabe porque sabe aquilo que arde dentro do teu coração e você está firmado nessa palavra. Então, se um dia Deus te mandar fazer alguma coisa, não é aleatória, porque aquilo queima, aquilo brota dentro do seu coração e você vai fazer segundo a ordem do Espírito Santo. Segundo a ordem do Espírito Santo, e por isso vai dar bom. E isso foi na vida de José. José abraça aquela situação quando todos diziam, talvez amigos, parentes perto dele, dizendo, cara, que loucura que você está fazendo? Que loucura é essa que você está assumindo para a tua vida? Que BO é esse que você está entrando? Mas José sabia daquilo que ardia dentro do coração dele. E de maneira muito racional, ele pega e assume Maria. Ele pega e assume tudo aquilo que de alguma forma estava do lado dele, daquilo que queimava no coração dele. Mas escuta uma coisa, você só vai conseguir entender essa fé racional, essa fé que faça sentido e sair do irracional através da intimidade com o Espírito Santo. Não tem jeito, não tem jeito. Porque senão você vai cair na mesmice que todo crente cai. Será que isso é de Deus mesmo? Será que esse sonho, essa direção, será que eu ouvi a voz certa? Será que esse é o chamado? Será que é por isso? Será? Porque você não tem intimidade. Então aquilo, de alguma forma, como você não está ligado, está entendendo? Como você não está ligado, aquilo soa na tua cabeça igualzinho soa na cabeça do vizinho. Isso é muito irracional. Lembra da história de Noé? A história de Noé, ele pegava, Pedro vem relatar que todos bebiam, comiam. Cara, estou no meio do deserto praticamente ali. Aqui não chove direito. Esse cara está construindo não é nem um barco, ele está construindo uma casa, uma mansão com que vai flutuar. Tanto bicho que tem que botar aí dentro, você imagina o tamanho daquele negócio. Aos olhos do que estavam em torno de Noé, era loucura.
Mas se Noé não está ligado com o Espírito Santo, não tem intimidade com o Espírito Santo, ele ia falar, isso não é de Deus, cara. Cara, aqui não chove. Cara, o meu amigo tem razão. Ele tem razão. Mas para que você entenda, para que você saia do irracional e comece a entrar no racional da fé, para que você não caia na mesma vala, na mesma atitude que os incrédulos caem, você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na tua vida, por isso que Jesus falou, eu estou indo e estou deixando... Não, ele está falando, eu estou me deixando. Jesus, quando fala que ele está indo e está deixando o Espírito Santo, ele está falando, eu estou me deixando dentro de você. Eu estou indo, mas eu estou me deixando porque eles são um. Eles fazem 3 funções distintas, mas eles são um. Ele está falando, eu estou indo, mas eu estou deixando o meu espírito, eu só estou indo aqui num corpo glorificado, mas o meu espírito está ficando dentro de você. Vocês precisam ser guiados pelo meu espírito, vocês precisam viver segundo o meu espírito, para que vocês parem de quebrar a cara, para que vocês parem de serem precipitados, para que vocês parem de cair na incredulidade, na mesma vala que o mundo cai. Vocês precisam do meu Espírito Santo. Vocês precisam ser guiados por mim, porque senão você vai ser igualzinho esse texto aqui, ó. Lucas 1, 11, 20. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado. Dominado pelo medo, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel e ao Senhor, o Deus deles. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à sabedoria do justo. E assim deixará um povo preparado para o Senhor. Olha a postura de Zacarias. Zacarias perguntou ao anjo, como pode ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, a quais se cumprirá no devido tempo. Isso aqui foram 6 meses antes de acontecer com José. Isabel, prima de Maria. Isso aqui foram 6 meses antes. Você reparou a postura de Zacarias quando o mesmo anjo, Gabriel, foi o que prometeu, que foi lá em José, 6 meses antes ele visita a casa de Zacarias e Isabel. Você reparou a postura? Você reparou a postura de Zacarias? Eu queria te chamar a atenção, porque José era um cara comum. Não pregava, não cantava, não servia na igreja, mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo e por isso a fé dele não caiu numa vala comum. Zacarias servia no templo, pegava, era um sumo sacerdote comum, quebrava incenso, fazia, acontecia, arrastava multidões. Quando foi no vamos ver, o anjo falou, a promessa está vindo, ele pum, bambiou, não creu. E o anjo falou, por conta disso você vai ficar mudo. Não adianta você estar acostumado com o Espírito Santo, você tem que viver o Espírito Santo. Não adianta você estar acostumado com serviços como um cheque do Espírito Santo, você precisa viver o Espírito Santo. A maioria das igrejas, 99% dos crentes, eles pegam o Espírito Santo e eles andam com o Espírito Santo como num carro, como um Uber, como um aplicativo do 99, onde ele sabe que entra e está doido para poder sair logo do carro, porque o pneu é careca, o cara não dirige bem, deixa eu descer até antes aqui. Mas Deus te chama para viver no Espírito Santo dentro de um motorhome, cuja viagem é longa, para sempre, até o fim, até a jornada, onde Cristo virá nos buscar. Não adianta você estar acostumado com o Espírito Santo. Não adianta você estar acostumado em ler a Bíblia. Você precisa viver a palavra. Você não adianta estar acostumado, eu senti um dia o Espírito Santo. Você precisa viver o Espírito Santo 24 horas. A tua parabólica precisa estar virada. Lembra do culto passado? Para ele, 24 horas. Para que agora você ande como Cristo andou, vivendo milagres dia após dia.
A culpa de viver milagres aqui na terra ou não diz a Deus. Isso diz a gente, porque nós andamos desconectados com o Espírito Santo. E essa é a maior realidade. A nossa carne briga contra o Espírito. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, nós lemos isso semana passada. A todo momento a nossa carne tenta sair para o lado, mas o Espírito Santo está dizendo, ei, acorda, ser igreja. Acorda, porque eu quero que vocês não estejam mais acostumados comigo, mas vocês me vivam e automaticamente transbordem das minhas maravilhas. Aleluia. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Sabe o que mais impactou? O cara ligado no Espírito Santo. O cara ligado no Espírito Santo. Porque para acreditar que esse cara viveu, que o cara recebeu, o cara tem que estar muito conectado, senão cai na vala comum da fé. Cai na vala comum da fé e as igrejas, 99%, caem 99%. Esses dias eu estava no congresso lá da Nova, enfim, e aí tinha um pessoal de Curitiba também lá, e aí a gente começou a conversar sobre a fé ali com os pastores e tal. Cara, e ele... Enfim, falando sobre a fé, do problema das igrejas. Eu falei, cara, por isso que eu gastei 6 meses na minha igreja, ano passado. Falei só com esse cara, no ouvidinho. Falei assim, 6 meses ensinando ao povo sobre fé. Sobre fé. Porque se você perder a fé genuína, a fé racional em Cristo, é como pingente da onde? Vamos ver se você lembra. Pingente de quê? Da Pan? Só 2 pessoas estiveram aqui na fé. Vamos repetir a série de novo, mais 6 meses. Tanto que quando a gente vê em João 21, preste atenção sobre isso, João 21, Pedro recebe Jesus e Jesus fala, cara, Satanás pediu para te ceifar, Pedro. Ele pediu para queimar a tua fé, para quebrar a tua fé, para acabar. Mas eu orei por você para que a tua fé não desfalecesse. Ele poderia ter falado, eu orei para você, para que teu amor, o teu ministério, a tua cantoria, mas ele falou para que a tua fé não desfalecesse, porque sabia que se a fé deles desfalecesse, todo o restante cairia. E Satanás tem atacado o coração do povo de Deus, tem atacado o coração, tem atacado a mente, tem atacado os pastores, tem atacado a liderança, porque baixando a fé, baixando o disjuntor, você fica cego. E aí você perde tudo. E isso tem tudo a ver com o Espírito Santo. Não é à toa que quando você vai do fruto do Espírito, você encontra a fé lá. Quanto mais íntimo é o Espírito Santo, quanto mais você entendendo o que você carrega, quanto mais você entendendo o que você vive, quanto mais você entendendo quem habita em você, mais você transborda de fé. Mais você transborda em fé. Mais você avança em fé. E sabe, o que mais me chocou, também diante de pegar essa história de José, diante dessa história de José foi a sacada que ele teve. José não prestou atenção no como. José prestava atenção no quem. Desde o nascimento de Jesus ali, que estava Maria grávida, José nunca perguntou, você lembra da história? Eu li ali com vocês, ele perguntou, mas como isso vai acontecer? Zacarias perguntou, mas como isso se dará? Em nenhum momento você vê dizendo, José, mas como isso vai acontecer? Como pode? Ela é nova, como é que funciona esse negócio de espírito engravidar alguém? Ele estava focado no quem. E aí a gente vai depois passando um pouquinho, Jesus já tinha nascido, Herodes quer matar todos, né, porque ele tinha recebido a notícia, né, que o rei tinha nascido, então ele não encontra Jesus, e aí manda varrer, né, até 2 anos de idade, manda, ó, então varre geral. Pega aqui Judéia, pega todo mundo aqui e varre todo mundo. Você imagina a loucura que aconteceu naquele tempo? E aí José recebe a ordem, dizendo o seguinte, depois ele falou o seguinte, Deus fala para ele, ó, pega e sai, foge. Vai lá para o Egito, porque lá você vai ficar escondido. José não questiona, Deus, mas como? Eu vou para o Egito? Eu sei que está sobre o domínio romano, mas Egito, Israel ali, Jerusalém, Samaria, não bate muito. Tipo, Argentina e Brasil, sabe como é que funciona? Você vai me mandar para aí e outra, dinheiro eu vou, Jesus. Como é que está funcionando isso, Deus? Com dinheiro eu vou? E outra, cara, você sabe que eu estou indo de noite, o caminho é cheio de bandido, Deus. Você não vê, José, a única coisa que você vê dizendo o seguinte, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, ele disse, levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino. A gente passa por coisas que são muito profundas na Bíblia, mas de uma maneira muito simples. Ele está dizendo o seguinte, então ele não disse como isso vai acontecer, como vai fazer. Ele simplesmente, conectado ao Espírito Santo, cheio de fé,
entendendo, transbordando do Espírito Santo, ele pega e fala o seguinte: então se levantou, fala não, ele age, então se levantou, tomou o menino sua mãe, durante a noite, a hora mais perigosa, a gente tem que prestar atenção em detalhes, a hora mais perigosa, tomou, pegou a noite, não esperou, não, então deixa amanhecer, não, tomou a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E aí a gente vai para o 21, depois ele recebe outra ordem do anjo, dizendo: a Herodes morreu, então se levantou, tomou o menino e a sua mãe e voltou para Israel. Sabe, José não estava preocupado com como, ele estava preocupado com quem. E isso tirou um peso absurdo de mim. Porque a verdade é que quando a gente recebe uma promessa e isso queima dentro de você e de mim, a gente fica começando dizendo o seguinte: quando as coisas começam a não acontecer no tempo que a gente determinou que acontecesse, a gente começa a dizer o seguinte: Deus, mas quando? Mas como? E aí você começa a receber a carapuça, a vestir isso, achando que é você que vai, de alguma forma, agir nesse como. Quando Deus te chamou somente para que você acredite no quem. O como não compete você e a mim. Por isso que tem muito crente dando nó na cabeça, porque ele está focado no como. A engenharia, esses dias, um tempo atrás, eu conversando com, uma pessoa, com um engenheiro, e ele falou: cara, a minha cabeça é muito matemática. Eu não consigo, 1 mais 1 para mim tem que ser 2, cara. Está focado no como. Deus está te chamando aí. Eu quero que você só compreenda o quem. Eu quero que você entenda o quem. A partir do momento que você vai entender o quem, o como naturalmente se realizará na tua vida. Você precisa entender o quem e não o como. Você precisa tirar do teu vocabulário, dos teus cadernos de anotação, como. O como não compete a mim e a você. Como vai acontecer? Quando vai acontecer? Como vai se dar? Como vai acontecer? Como Deus vai curar o câncer? Como Deus vai restaurar o casamento? Como Deus vai abrir a porta de emprego? Eu não sei, mas eu vou botar o meu currículo e eu sei que o quem que me prometeu vai abrir essa porta. Eu não sei como vai curar esse câncer, mas há uma promessa, Deus ardeu no meu coração sobre essa cura e eu creio que vai ser curado. Ou então não, Deus falou que vai levar o meu pai, como a gente tem. Deus falou: cara, meu pai está sofrendo aqui de câncer, eu quero, ele quer ir embora. Acontece, gente. Acontece, não é porque não acontece disso que Deus não está nessa situação. Eu quero que foque no quem. E Deus pega e leva e faz essa pessoa descansar, porque, cara, para de se importar com como. Às vezes a gente fica focado no como as coisas vão se direcionar na nossa vida, como eu vou dar direcionamento, como eu vou atingir mais pessoas, como eu vou fazer, como. Aí começa eu. Aí o Espírito Santo fica assim: cara, é você, né? Vai lá. O Espírito Santo está doido para que você fale: Espírito Santo, eu não tenho força, eu não sei como, eu não sei de onde, mas eu estou focado no quem. No quem me prometeu. Eu vou assumir essa gravidez, eu vou assumir essa promessa que está crescendo. Essa gravidez remete à promessa, essa promessa que está crescendo, essa realidade que está crescendo. Eu vou assumir, conta comigo porque eu acredito no quem. Eu sei que o Senhor vai dar jeito. Ou você não vê José dizendo o seguinte: cara, mas e agora? Eu estou apegado a esse menino. Eu já estou amando Deus. E nesse caminho eu vou perder esse menino. Não, você vê José levantando em fé, dizendo: cara, quem me prometeu, quem disse que ia me guardar, é fiel. É fiel. E é por isso que eu amo. Sempre quando eu vou falar com alguém, eu cito esse salmo. A pessoa está passando um momento difícil, dificuldade, aí ele começa a botar para fora o eu dele, dizendo: cara, eu preciso aqui, eu preciso ali, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, porque se eu não fizer, não vai dar certo. Eu queria ler com você Salmo 127, versículo 1 e 2, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, anota isso no teu coração, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos amados dele o sono. Isso aqui não exime de você não estudar para a prova, tá? Isso aqui não exime de você fazer a tua parte, não é isso que a palavra está falando.
Isso aqui chama para mim e para você entrar num descanso mental. Porque é aqui que começa tudo. Para que você e eu entendamos que se ele não botar a mão para fazer, você pode correr uma maratona, porque o prêmio vai ser dado a outro. Se ele não vigiar, em vão vai ser você botar segurança, câmeras. Se você de alguma forma achar que é você trabalhando até tarde, de madrugada, que você vai trazer teu sustento para tua família, ele diz: aos meus amados, eu dou enquanto dorme. Você precisa agarrar isso no teu coração. Você precisa viver isso no teu coração, dizer o seguinte: cara, essa palavra é para mim. Eu vou entrar no descanso na minha mente, porque o verdadeiro descanso está aqui, ó. E eu vou entender porque a conversão daquela pessoa não depende de mim. A abertura de porta, esse pagamento de uma conta, cara, eu já fiz de tudo que tinha que fazer. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já cheguei no meu trabalho no limite, eu tinha que entregar, eu trabalho com projetos ambientais, enfim, com licença ambiental, e o cliente tinha, porque tinha que ter a licença na segunda-feira, e eu trabalho com órgão público, e o órgão público depende do gestor que está lá, não depende de mim, eu não tenho a caneta para poder assinar. E aí eu perderia o contrato, eu faria acontecer. Cara, eu parava 4 vezes por ano no hospital, achando que estava com arritmia cardíaca. Chegava lá, o médico já até me conhecia. Já contei isso para você, né? Ele já fala assim: levanta a língua, sublingual, pode ir embora. Ah, bota o vermelhinho, vai, passa na frente de todo mundo. Aí o médico: é você? Sublingual, já sabe até o procedimento, né? Sublingual, vai para casa. Até que eu tive um sonho, Deus me deu um sonho me mostrando, eu numa areia da praia, da onde eu morava ali, em Niterói, eu correndo naquela areia da praia e eu não saía, uma areia fofa. Não saía, fofo. Eu não conseguia, eu corria, mas muito esforço. E o Espírito Santo falou: cara, enquanto você não se descansar em mim, não entender que é sobre mim, não sobre você, que eu dou a você enquanto você dorme, que é sobre mim, daqui a pouco você vai infartar e vai ficar todo aí. E sua esposa vai casar com outro, porque ela é linda, não vai ficar sozinha. E seus filhos vão chamar outro de pai. E sua irmã vai tocar a empresa. Ou você acha que ia ser diferente? A gente precisa sair do como e entrar no quem. Deus não te chamou para viver uma vida atribulada, mas a paz que excede todo entendimento. Isso é promessa de Deus para mim e para você, para que você e eu vivamos todos os dias. E é inevitável quando a gente pega tudo isso que eu acabei de falar, eu não comparar um cara que há 2 semanas atrás eu falei sobre ele, sobre Abraão. Eu vejo a figura e Deus me deu uma analogia entre Abraão e José. Vocês vão acompanhar comigo, é algo realmente surpreendente. Abraão, ele creu quando tudo diria para ele para não crer. Abraão velho, Sara não podia ter mais filho, ele creu, isso lhe foi imputado como justiça. José, diante de tudo, quando o mundo dizia, ele mesmo, José, estava preparado para ter um divórcio, tudo contra, tudo dizendo que não era para poder prosseguir daquele jeito, tudo que era para poder dizer, cara, não é desse jeito, ele foi contra a lógica do mundo e creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Após o nascimento de Isaac, Abraão, crendo e sem temer, pega Ismael. Lembra que ele engravidou primeiro Agar, tinha Ismael, e Sara manda, ele fala, pega esse filho aí, ó, que não é o filho da promessa, manda embora. Ismael tinha 13 anos. A gente fala assim porque a gente está de fora, mas você imagina pai. Você provavelmente ali, Abraão ensinou a caçar, ensinou a pescar, batia uma bolinha com Ismael, e do nada, Sara vem e fala assim, ó, manda embora. Manda embora. E Abraão mesmo triste, mas entendendo que o filho da promessa era Ismael, porque Deus se revelou para ele, que era Isaac, ele pega e manda Ismael embora. Assim a gente vê José, ao nascer Jesus, ele sai também da zona de conforto dele, ele sai do nome, da reputação, ele abre mão ele abre mão da reputação dele, ele abre mão do nome que ele carregava, porque agora esse Jesus carregaria Jesus Bar Yosef, ou seja, Jesus, filho, porque naquela época não tinha sobrenome, então eles usavam Bar, filho de, Jesus Bar Yosef, ou seja, Jesus por onde ia passar agora, ia ser chamado Jesus Bar Yosef. Jesus Bar Yosef.
Então ele abre mão da reputação dele, daquilo que ele mais tinha, daquele nome, de tudo que ele tinha, para não temer, para seguir em fé. Passa-se os anos, 25, 30 anos depois, e a gente vê a história de novo acontecer. Abraão sendo chamado para romper em fé, pega Isaac, o filho da promessa, pega e leva para sacrifício. Vocês estão acompanhando aqui com a gente. E aí você vê Isaac durante 3 dias caminhando, sem um questionamento, perguntando como, mas acreditando no quem. E ali ele sobe, e você vê a postura de Abraão. Você vê a postura de Abraão, primeiro com o servo dele, dizendo o seguinte: espera aqui debaixo do monte, porque eu vou voltar, porque eu acredito em quem fez a promessa. E aí depois Isaac lá em cima, pergunta talvez mais dura da vida de Abraão: pai, cadê o cordeiro? E Abraão: filho, fica tranquilo, porque eu sei quem me prometeu, ele vai prover o cordeiro. E a gente vê da mesma forma acontecendo com José, conforme a gente leu aqui. José pega esse menino, de noite mesmo, do jeito que está, vai para o Egito, não me importa. E José fala assim: cara, não me interessa. Se no meio tem bandido, se eu não tenho dinheiro para onde dormir, se eu estou arriscando perder o filho da promessa, mas não me interessa o como, mas me interessa no quem, e eu vou voltar. Exatamente como Abraão voltou com Isaac, a gente viu José voltando também com Jesus para a terra deles, de onde que eles depois cresceram. Então existe um paralelo aqui entre Abraão e José muito forte. Abraão do mesmo jeito que volta com Isaac, porque ele cria no quem. Assim José, ele vai para o Egito, logo depois que Herodes morre, ele volta para a terra de Samaria, com Jesus. Romanos 4,18, para terminar esse paralelo, ele vai dizer o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, então, ele creu, e como justiça foi-lhe imputado para que ele fosse pai de muitas nações. Agora José, ele creu para que dele ele fosse imputado para ele, José, pai de Jesus, para que através de Jesus ele viesse redimir todas as nações. Todas as nações. Abraão creu, ele foi imputado por justiça e por fé ser pai de multidões. José creu. E porque ele creu, agora ele gerou Jesus, que por ele nos levou ao Pai, que redime através do seu sangue todas as nações. Todas as nações. Por isso que para mim, a Bíblia diz sobre isso também, Abraão é o cara da fé, mas para mim, José também era o cara da fé. Para mim, José também era o cara da fé. Sabe por que eu afirmo isso? Com todo respeito a Maria. Era fácil Maria crer. Concorda comigo? Ela que ficou grávida do Espírito Santo, ela sabia que ela não tinha tido relação sexual com ninguém, ela sabia. Então era mais fácil dela crer, concorda comigo? Concorda? Agora José tinha que crer não só no anjo, como em Maria. José ele tinha que crer no anjo como em Maria. Preste atenção. É por isso que você e eu somos chamados de crente. Crente hoje em dia virou um negócio ofensivo, até chacota. Mas eu queria que você mudasse a tua perspectiva hoje. Quando alguém te chamar de crente, você fala: eu sou crente com muito prazer, mas não no sentido religioso, de religião, esquece isso. Mas você é crente porque você acredita na obra salvadora e única de Jesus Cristo, e não só na obra única e salvadora de Jesus Cristo que te tirou da morte para te levar para a vida, mas como todas as promessas nos fez herdeiros dela. Então, quando alguém te chamar de crente, eu sou crente mesmo porque eu acredito que pelas pisaduras dele eu fui curado. Eu sou crente porque eu acredito que nem a morte, nem a vida, nada me separará desse amor. Eu sou crente porque mesmo passando a maior dificuldade do mundo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu sou crente sim, aleluia! 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 Sabe, a vida de José me inspirou de uma maneira absurda, cara. Abraão é o pai da fé, pai de multidões. Esse cara gerou o cara que veio redimir as multidões, cara. Esquece, cara, esquece. Tivesse que pegar alguém no Novo Testamento para mim, junto com Paulo, para mim, eu olhando esse cara aqui, cara, é o cara. É o cara da fé. É o cara da fé. Por isso que eu estou te falando, a gente passa por detalhes, passa por coisas na Bíblia, a gente vai lendo, a gente, sabe?
e não percebe. Mas eu também quero trazer uma coisa para você. Você e eu não somos super-homem, super-mulheres. Tem dia que a gente vai temer, cara. Tem dia que a gente não vai acreditar na promessa. Tem dia que a gente vai falhar. Não fica cabisbaixo, talvez enquanto eu falava aqui, você está dizendo, cara, eu não me enquadro nesse crente, eu não me enquadro nessa galera, eu não me enquadro, sabe, nesse crente perfeito, talvez, que o Espírito Santo desejou para mim e para você. Eu quero que você tire da sua cabeça, o Espírito Santo nunca veio habitar em você porque você é perfeito. Ele veio habitar em você por conta de Cristo. Ele veio habitar em você por conta de Cristo. E quando Ele te dá uma promessa, Ele não te dá uma promessa para dizer que você é perfeito, que vai concluir. Ele te dá a promessa porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele espera que você se renda para que você alcance a promessa. Só isso em fé. Não porque você é perfeito. Ele sabe que você é uma montanha russa de sentimentos. Sabia disso? O Espírito Santo sabe que talvez vai chegar amanhã de manhã com a primeira notícia e você vai sair daqui bombando hoje e a tua fé vai fazer assim, ó. E ele está falando, cara, eu só quero que você se renda a mim, para que eu te leve lá para cima de novo. É só isso. Eu preciso que você tire o foco de você e comece a olhar para mim, para Cristo. Para Cristo. 1 João 4,18. O João consegue subir para mim? Só com o violão? Por favor. 1 João 4,18. A gente já aprendeu aqui, na série da fé, a fé, ela não é um sentimento, amém? Aprendemos junto isso. A fé é um espírito maligno, lembra disso? Que atua nos nossos sentimentos, amém? A fé não é o medo não é um sentimento, desculpa. A fé também não é um sentimento. A fé também não é um sentimento. A fé também não é um sentimento. Viu? Só para ver se... Rapaz, foi tudo premeditado, para saber se você está prestando atenção. Não vou repetir a série 6 meses mais. O medo, ele não é um sentimento. O medo não é um sentimento. Lembra disso? Agora eu vou perguntar de novo. Lembra disso? O medo não é um sentimento. O medo é um espírito que veio logo depois da queda de Adão e Eva, que aparece o medo. A gente falou, a gente explicou muito sobre isso. Explicou sobre a vida de Jó, que aquilo que aconteceu com Jó não foi porque estava pré-determinado que Deus... Mas lá no capítulo 3 de Jó vem dizendo bem claro, aquilo que eu mais temia é o que me veio acontecer. Paulo vem escrever a Timóteo, dizendo o seguinte, eu não te dei o espírito de medo, mas de fé, de moderação, de coragem, de ousadia. Mas tem dia que você e eu estamos para baixo, cara. Tem dia que você e eu, que a semana parece que vai começar boa, mas dá ruim. Tem dias que as vendas não vão. Tem dia que não vai as coisas no casamento, parece que está remando. Tem dia que as coisas não estão andando. Mas o Espírito Santo está falando o seguinte para mim e para você. Paciência. Calma. Paciência. O Espírito Santo está dizendo para mim e você, calma. Paciência. 1 João 4,18 diz o seguinte, no amor não há medo. E essa palavra medo é phobos, que vem fobia. Quantas fobias tem na tua vida e na minha? Desde a nossa infância. Medo com escuridão, medo de ser ousado, medo de falar de Jesus, medo de tomar postura, medo de avançar, medo de crescer. Quantas fobias, desde que a gente é criança, foram implantadas dentro da nossa mente através de desenho? Te viu uma sombra dentro do carro, você teve fobia de Deus. Dentro das igrejas foram ensinados, cara, tenha fobia desde criança, ir para a escola dominical, para ter medo de Deus. Porque Deus, cuidado, é castigo. Deus é bom, mas é fogo consumidor também, hein? Cuidado, hein? Não brinca. João recebe uma revelação dizendo o seguinte, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E esse amor aqui é a ágape. Sabe quem que tem esse verdadeiro amor? Cristo, implantado na gente. E ele está doido para dizer para você o seguinte, ei, quando o medo bater, quando a aflição abater, quando a promessa chegar e você não tiver coragem para avançar, que o medo disser para você, ei, não dá, você não tem perna para isso, não tem ponte aqui para você atravessar para o outro lado. Ele está falando, ei, entra e descansa no meu amor. Quanto mais você entender que você é amado,
Quanto mais você entender que você é amada, você está dentro de mim e eu estou dentro de você, mais você vai entender que no meu amor lança fora todo o medo e você vai chegar do outro lado. Você precisa entender o quanto você é amado. O quanto você é amado. Você sabe por que você precisa entender o quanto você é amado, o quanto você é amada? Esse amor te garante. Quem tem irmão mais novo aqui? Irmão mais novo. Então você é o irmão mais velho, concorda comigo? Muito inteligente. Alguém já mexeu com teu irmão na escola e você foi defender o teu irmão? Levanta a mão. Já que você jogou até um na janela, hein? Eu sei, não vou nem falar não. Alguém já defendeu o irmão mais? Você sabe por que você defendeu o teu... Lucão, você defendeu o André, Lucão? Nunca? Fez o contrário? Vamos orar por ele depois. Anota aí, hein, Soliol, tá vendo, né? Vai chegar em casa. Você sabe por que seu irmão mais novo, muitas das vezes, ele ia comprar uma briga lá, mas ele comprava a briga para saber se você estava perto, porque ele sabia do teu amor por ele, cara. E ele se garantia nesse amor, cara. Ele se garantia nesse amor. Eu não sei se tem muito amor aí agora, hein, André. Vamos rever esse conceito aí. E esse mesmo amor que Deus está te convidando, cara. Deus está te convidando para dizer o seguinte, você tem que mergulhar nesse amor. Quanto mais você mergulhar nesse amor, mais você vai entender quem te garante. Eu queria que você botasse isso no teu coração. Quanto mais você mergulha nesse amor, mais você tem um irmão mais velho por trás que te garante. Mexeu contigo, mexeu com ele. Falou contigo, falou com ele. E se te chamar de qualquer coisa, vai ser jogado pela janela. Simples assim. Cara, Paulo vem dizer, preste atenção, isso não é brincadeira, que diz que o Espírito Santo tem ciúme de mim e de você, cara. Você está achando que você é qualquer um, cara? Você está achando que você carrega qualquer coisa dentro de você? Você está achando que você é mais um na fila do pão? Você está achando que você é mais uma porque você veio de uma infância assim, assim, assado? Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é uma princesa de Cristo, você é uma rainha de Cristo, você é um homem cheio de autoridade, cheio de poder, o seu casamento é uma bênção, o seu trabalho é uma bênção, porque você está desfrutando desse amor e por conta desse amor, esse Espírito que ressuscitou Jesus é o que mora dentro de você. Vamos ficar de pé, ser igreja? 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não se glorie nos homens, porque homens, por si só, não possuem o Espírito Santo. Vocês possuem o Espírito Santo, por isso tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Você não vai andar mais do jeito que você andava, cabisbaixo, para baixo, você vai estufar o peito e dizer, cara, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido.